bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias, nesta quarta-feira, dia 3 de agosto. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV. Neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com a psicanalista Aline Ferreira. Porque a psicanálise é um assunto que nós nunca abordamos aqui neste espaço. E a Aline Ferreira está aqui justamente para poder falar um pouquinho mais sobre essa área, sobre esse nicho que também cuida da nossa saúde mental. Aline, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, prazer também. Obrigada pela oportunidade. Eu acho tão válido, né, falar sobre psicanálise, trazer luz, né? Eu acho que quando a gente fala em conhecimento, é trazer luz, é trazer um debate, é trazer questionamentos. Sim. Perguntar, será que psicanálise serve para mim? Será que serve o meu sofrimento? Sim. Será que se adequa? Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu acho muito bacana essa interação entre a interação que você faz no seu programa com outros temas, que faz parte, né, do nosso cotidiano. Eu acho isso bem bacana mesmo. Muito obrigado pelas palavras e o Super Notícias com a ideia sempre de poder trazer os melhores profissionais possíveis para poder falar de assuntos variados. E você Sim. aqui para poder falar sobre psicanálise, sobre o trabalho, sobre o papel de uma psicanalista, tem mais do que propriedade para poder falar sobre esse assunto. Para a gente poder começar logo de cara, eu queria saber de você, até mesmo para quem tem dúvida, do que se trata a psicanálise. Então, é uma pergunta que, né, sempre todo mundo pergunta, o que é psicanálise? O que é isso? Isso negócio a gente tá falando, isso tem a ver com psicologia? Isso não tem a ver? Isso é o quê? Afinal, o que é psicanálise, né? E o que ela traz, né, a luz pra gente? Psicanálise a gente fala muito de inconsciente, né? Freud inicia muito com... o auge de Freud é falar do inconsciente e o que traz a teoria freudiana é muito isso, o inconsciente. Sim. E o que é esse inconsciente, né? O que é o inconsciente que todos nós, né, temos e que faz parte das nossas demandas, o que nos move, o que nos mexe, é o que é as nossas memórias, o que é guardado, o que é reprimido e que só é tratado, que só é falado através de uma análise. Sim. Não tem como eu falar, eu quero cuidar do meu inconsciente, como? Eu mesmo sozinha, não tem como ser autodidática, né? Igual o Freud conseguia isso, assim, mas como ele tem os relatos que ele traz que era muito difícil. Sim. Ele mesmo conseguir ouvir o inconsciente dele. Através de sonhos, ele mesmo se perdia ali, no meio de falar de inconsciente, a não ser através essa análise, né? Que a gente fala que é a análise ali no set analítico, dentro de toda, né, toda a estrutura de um set, que é um set de transferência desse contato que tem, através dessa fala, né, uma fala que é muito importante, por isso que a gente usa assim, a cura, né, a cura pela palavra, a cura pelo que você diz. Sim. O que você diz vale muito. Tudo que você fala tem um porquê, tem um sentido, e principalmente isso dentro da análise, isso dentro da terapia ali, isso dentro desse set. E sobre uma palavra que você acabou de falar durante a sua primeira explanação do nosso bate-papo, que é a questão do inconsciente. E o quanto que o inconsciente é a peça-chave dentro da psicanálise? Sim, o inconsciente é o que inicia, né? É o início de Freud, é o início quando ele traz ali, ele começa com Charcot, falando de hipnose, começa com a hipnose, só que aí ele atendendo as histéricas, a histérica, né, no momento ali com a histérica, ela fala assim, deixe eu falar, eu quero falar. E ele não deixava ela falar, né? E aí ele vê, poxa, então é isso. Ela precisa falar. Ela precisa pôr isso para fora. Precisa dizer. E através do que você vai dizendo desse inconsciente, isso vai saindo, né? Esses desejos, né? O que foi reprimido, o que te marcou. Às vezes você pega situações assim, eu sou muito tímido. Por que eu sou tímido? Aí você começa a falar, como é que era a sua relação, né? Com as outras pessoas antes. Sim. Aí você começa a dizer, mas era eu, porque eu não conseguia, meu pai falava que era assim, que eu não podia ficar falando, que eu não podia dizer. E aí você começa a fazer as relações. E o seu inconsciente começa a vir, a se colocar para fora, né? Como Freud.
Através dos sonhos. Sim. No sonho, né, o sonho diz muito, mas isso você vai conseguir fazer através, né, olhando no Google. Meu sonho falou de cobra. Não é muito assim, né? É através dessa análise você vai ver qual a relação que tem, mas também justamente dessa associação livre. Fale tudo que você vier à mente. Tudo que você falar através dessa troca e de onde que veio, por que que isso veio. Por que isso veio agora à tona, né? Qual o sentido disso? Você vai pondo para fora esse inconsciente, né? Isso que está aí guardado, essas memórias. E sobre a questão da psicanálise, e você, na sua primeira resposta, fez questão de enfatizar que muitas pessoas, ao explicar sobre o conceito de psicanálise, você fez questão de ressaltar que muitas pessoas confundem o trabalho de um psicanalista com um psicólogo. E justamente sobre esse tema, quais são as grandes diferenças do trabalho de um psicanalista em relação ao trabalho de um psicólogo? Sim, eu falo muito assim, todas as contribuições para o sofrimento humano, tudo que é para aliviar o sofrimento humano, tem um significado, tem um sentido, tem um valor. Assim como todas as áreas, assim como a psiquiatria, né, ali dentro da medicina, onde Freud inicia, né? Não tem como falar de psicanálise e não falar de Freud, né? O pai, não tem como falar dele. Então, a gente sempre traz essa referência de Freud, porque é onde a teoria inicia mesmo é com Freud. Sim. Então, se você está fazendo psicanálise e não está estudando Freud, tem um trem errado, não é por aí. Porque você inicia com ele e é o que ele deixa, é o legado que ele deixa e a gente mantém estudando ele, mantém continuando. Aí, quando a gente fala de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, de psicoterapia, que é outra área, que tem várias áreas dentro da psicoterapia, a gente traz isso, né? Traz logo Freud, ele inicia, ele coloca isso e ele põe a psicanálise assim, ele é livre. Eu não quero que a psicanálise tenha uma escola, eu não quero que a psicanálise tenha uma instituição que fala assim, você tem que formar em tantos anos para ter o seu diploma. Ele deixa livre, justamente para não ser uma coisa que te aprisione e que você siga um método X. Porque o método é essa investigação do inconsciente, para não ter uma instituição ali, fincada. Só que dentro da psicologia, estuda-se a psicanálise, porque trata do sofrimento humano. Né? Então, assim, são áreas que vão tratar são áreas com pontos diferentes, no sentido de abordagens. Dentro da psicologia tem várias abordagens, né? A Gestalt, a TCC, tem várias, assim, que é magnífica para cada ponto, para cada pessoa, para o que você identifica. Porque você acha que é legal. Tem gente que fala assim, eu só quero um psicanalista, porque eu gosto dessa abordagem, eu gosto desse jeito. Eu gosto da TCC, porque é isso aqui. Sim. E tá ótimo. Né? E só para a gente poder lembrar, quando você fala TCC, muitas pessoas podem estar se perguntando, TCC é aquele trabalho da faculdade? Não, é a terapia cognitiva comportamental. Que tem um ponto ali, trabalha aquele ponto e é magnífico, né? Sim. Porque eu acho que tudo que é magnífico para reduzir o seu sofrimento. A partir do momento que a pessoa tem uma qualidade de vida, ela tem um trabalho, que ela, não, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu estou satisfeita, né? Eu tenho os pontos que eu vejo isso dentro do paciente, né? Às vezes você atende, tem um paciente que está comigo há muito tempo, desde o início, assim, desde o início, que não é um início muito longo, que eu não sou aquela que vai falar assim, eu tenho isso, tenho aquilo. Não vem ao caso e isso não diz nada e também não traz clareza, né? Eu acho que é muito do que você faz e eu vejo esse atendimento, assim, o percurso dele. Ele teve comigo desde o meu início, aí ele parou, ele sumiu sem aviso prévio, ele foi embora. E eu falei, nossa, e aí, querendo ou não, a gente fala assim, o paciente não é seu. Sim. Mas você fica, poxa, ele foi embora, não queria que ele fosse. Você não quer, né? Na verdade, não quer, a gente fala, não vá. Sim. Mas se ele foi também, né, paciência. E ele volta agora. Aí ele, não, preciso voltar. Voltou.
E sempre vai voltar e sem me avisar também não. Volta e aqui sempre vai estar aberto para esse atendimento. E aí eu vejo o quanto que a psicanálise aconteceu ali. Teve uma promoção no trabalho, a vida mudou. Então, assim, a psicanálise não tem embasamento científico. Quer embasamento científico do que amostras de casos de pacientes que você vê o percurso de transformação, onde a pessoa não conseguia pedir um aumento salarial, onde não conseguia pedir uma promoção no trabalho, e hoje a pessoa ela trabalha por conta própria, dentro da empresa, prestando serviço. Então, assim, isso é ciência, isso é amostra, isso é estudo, que você vê que a psicanálise, sim, funciona. A psicanálise tem métodos que comprovam isso através de pesquisas. Você vê pesquisas que mostram o quanto, fazendo essa comparação, pacientes com 6 meses de psicanálise, com 1 ano, como é que ele se comportou. Então, a psicanálise cura isso, mas não livra o seu sofrimento. Claro. Porque seu sofrimento muda. Ele já me trouxe outro sofrimento. E é todo um processo para poder ter a cura do sofrimento. E não é assim, aquela mágica. Agora eu sou perfeita. Eu não tenho mais nada. E eu vi muito isso, assim, através dessa prática. Eu vi como que não tem como acabar o sofrimento. Claro. Ele mudou um aspecto, mas veio outro. Porque o gosto de ser humano é ter essas demandas, né? De sofrer, de se questionar, né? De sentir o sofrimento, assim, de sentir, poxa, eu preciso me transformar. Eu preciso melhorar isso, né? Tô falando igual o povo na chuva. Aline, é claro que a área da psicanálise ela é muito ampla e precisaríamos de 1 hora, 2 dias para a gente poder falar sobre esse assunto. Mas desde já deixo aqui o compromisso marcado para você poder voltar mais vezes, para nós falarmos um pouco mais, ainda mais sobre a questão da psicanálise. Sim. Fico muito lisonjeado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. E fica esse convite para conhecer a psicanálise mesmo, pesquisar, ver se identifica, ver se é isso que gosta, ver se não é que gosta, procure. É algo que diminui o sofrimento, que você tenha uma melhor qualidade de vida. Eu acho que isso é muito interessante a gente buscar ter uma qualidade de vida em todos os sentidos. Com certeza. Obrigado mais uma vez, viu? Aline. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que mais tarde, às 21h30, tem Galo pela Copa Libertadores. Atlético que recebe a equipe do Palmeiras, jogo de ida da fase de quartas de final da Copa Libertadores da América. Jogão. E claro, a análise sobre o resultado da partida você acompanhará no Super Notícias de amanhã. Porque o de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã. Até mais!